A minha avó costumava me contar uma história bizarra que quando a sua irmã mais nova desrespeitava os pais, uma criatura estranha visitava a casa deles. Antes de se casar, a minha avó morava no interior, morava num sítio, junto com os seus pais e mais 6 irmãos. Eles eram ao todo em 7. Eles trabalhavam no cafezal, durante o dia iam colher café e durante a noite todos voltavam para casa quase juntos, a não ser por alguns irmãos que começaram a trabalhar na cidade mais tarde e foram embora. Porém, a minha avó tinha uma irmã mais nova chamada Maria e chamavam ela de Fia. A Fia era uma menina quieta, ela é até hoje, na verdade, ela já está idosa, obviamente, mas ela era uma menina muito quieta, muito boazinha. Porém, como ela era a caçula, de vez em quando ela tinha uns surtos psicóticos. Ela começava a gritar e amaldiçoar todo mundo da sua própria família. Essa minha tia Fia, hoje ela é evangélica, né? Ela vive meio reclusa na casa dela. Ela até diz que às vezes fala que alguns demônios perseguiam ela e tudo mais. Só que quando a gente pergunta pra ela dessa história, ela não quer falar, ela desconversa. Ela é uma pessoa muito boa. Porém, a minha avó contava essa história também porque ela dizia que a gente não podia desrespeitar os pais. Então eu não sei até hoje se minha avó contava isso só pra botar um medo na gente, pra gente não desrespeitar os pais, ou se isso realmente acontecia com essa minha tia Fia. A minha avó conta que um dia eles estavam em casa, num domingo, eu acho, eles não tinham ido trabalhar na roça, e a minha tia Fia teve um desses surtos. E começou a gritar, e ela começava a xingar todo mundo, e principalmente os pais. Xingava o pai, xingava a mãe, ficava dizendo que ia matar eles, e dizendo que não gostava de ninguém, que queria morrer, e que antes de morrer ia matar eles. E a minha avó, a minha bisavó, na verdade, que era mãe da minha avó e mãe dessa Maria também, que é irmã da minha avó, pegava todo mundo da família, inclusive os filhos mais velhos, inclusive o marido dela, e trancava todo mundo no quarto. E dava um terço para cada um, ela tinha um terço para cada um, aquelas contas para rezar que os católicos usam. E aí todo mundo ficava desesperado com esse surto que essa minha tia tinha, porque ela começava a xingar e começava a querer pegar talher pra, sei lá, supostamente agredir as pessoas, matar as pessoas, queria pegar a faca. Só que ela era criança. Esse era o detalhe. As pessoas na época, no sítio, morando na fazenda, não era nem fazenda, era um sítio bem simples que eles moravam, não tinham essa noção de que talvez ela tivesse um problema psicológico. Porém, quando ela fazia isso, minha avó trancava todo mundo no quarto e dava um terço para cada um. E eles começavam a rezar fervorosamente. Só que o mais bizarro é que eles ouviam alguém correndo em volta da casa. Na verdade, eles não sabiam se era alguém ou alguma coisa a correr, porque corria muito rápido e parecia um bicho. E quanto mais o bicho corria, mais a minha tia Fia ficava agitada e dizendo que ia matar todo mundo, e xingando os pais, e xingando os irmãos, e amaldiçoando todo mundo. Porém, a minha avó contou que nesse dia, nesse domingo especificamente, a coisa não ficou andando só em casa, só fora da casa. A coisa acabou entrando dentro da casa e foi na porta e ficou batendo assim no vão da porta, querendo entrar. E minha avó disse que parecia um bicho que vinha, parecia tipo um porco correndo e ficava tipo fazendo um ruído estranho, tipo e batendo na porta. E eles diziam que era um bichinho pequeno, era como se fosse sei lá, um duende, um anão, e corria em volta da casa muito rápido. Os cachorros começavam a latir e não iam para cima dessa coisa, e essa coisa ficava batendo no pé da porta. E a minha bisavó dizia para não abrir enquanto a minha tia não parasse de gritar. E todo mundo ficava apavorado. E a minha avó disse que um dia, ao olhar pelo vão embaixo da porta, ela viu como se fossem 2 patas de bode, bem pequenas, querendo cutucar embaixo da porta com o carro. E a minha avó conta que quanto mais o bicho batia na porta para querendo entrar, assim, mais a minha tia ficava agitada e mais eles rezavam dentro do quarto juntos. E aí a minha bisavó pedia para todo mundo rezar junto, davam as mãos, e a minha tia gritando, e ela colocava a mão na cabeça dela e tudo. E de repente ela ia parando de gritar e ia começando a dar vontade de chorar. E depois minha avó dizia que sempre no final ela tinha vontade de vomitar. Ela ficava com enjoo, vontade de vomitar, e aí depois ela dormia.
ela dormia repetidamente. E quando isso acontecia, que ela dormia, era o momento em que o bicho, a criatura que estava na porta, ia embora da casa. A minha bisavó dizia que isso era um demônio, que quando estava se aproximando da casa, a minha tia sentia, e a desobediência dela era para avisar que esse demônio estava por perto. E toda vez que a minha tia gritava, esse demônio vinha e ficava batendo na porta, querendo entrar.